Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje nós vamos falar sobre Love, Victor, a série derivada de Love, Simon, que conta a história de um adolescente gay tentando se aceitar, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com o caos na família e com o seu primeiro amor. A série chegou à sua segunda temporada, agora pela Hulu, e eu vou falar um pouquinho do contexto geral dessa produção e também deixar as minhas impressões da segunda temporada. Se você, como eu, é fã da série ou do filme, então já vai deixando seu joinha, porque esse vídeo é pra você. Vamos lá? Love, Victor é uma série derivada de Love, Simon, ou Com Amor, Simon aqui no Brasil, que foi um filme lançado em 2018 e que, por sua vez, é baseado no livro Simon contra a Agenda Homo Sapiens, da autora Becky Albertalli. Na produção, a gente acompanha a jornada do jovem Simon, que tem 17 anos, depois que ele se assume gay anonimamente num fórum da escola e passa a se corresponder com outro aluno gay que também tem dificuldades de se assumir. Aí eles começam a compartilhar todas as suas inseguranças em relação à sua sexualidade e aos poucos eles vão desenvolvendo um romance. Aí quando anunciaram a criação de Love, Victor, que é a série derivada, ficou a pergunta no ar: mas o que essa produção pode acrescentar de novo para essa história? Porque Love, Simon é um filme adolescente muito bem fechadinho, mas felizmente Love, Victor tomou a sábia decisão de focar num outro protagonista que está passando pelo mesmo processo que o Simon, mas que está numa situação completamente diferente. Isso porque, enquanto o Simon era um garoto branco com uma família praticamente perfeita, o Victor Salazar, que é o protagonista aqui, é descendente de latinos, ele tem pais que são muito católicos e que ainda por cima estão passando por uma grave crise conjugal. E tudo isso vai trazer mais peso ainda para a jornada desse personagem. Resumidamente, a história acompanha o Victor, que é interpretado pelo Michael Cimino, quando ele se muda para uma nova cidade com a família que está buscando um recomeço. E aí ele começa a frequentar o Creekwood High School, que é a escola onde o Simon se formou alguns anos atrás. E assim, a princípio ele tá super empolgado porque ele acredita que essa escola é um ambiente gay-friendly, né? Ele acha que lá finalmente ele vai ter uma oportunidade de se assumir. Só que aí o cenário que ele encontra é completamente diferente. Acontece que nesses 3 anos, desde o primeiro filme, a homossexualidade já voltou a ser tratada como um tabu. Até num dos primeiros episódios, o seu vizinho e futuro melhor amigo Félix adverte o Victor sobre os riscos de ser visto andando com o Benji, que é o único gay assumido da escola. Aí lá, desesperado, sem saber o que fazer, ele começa a trocar mensagens com o Simon, que acaba virando uma espécie de guru para ele ao longo dessa jornada. Só que a certa altura ele começa um romance com a sua amiga Mia, que é uma das garotas mais populares do colégio, e em muitos momentos ele acredita realmente estar apaixonado por ela. Só que aí quando ele começa a trabalhar numa cafeteria com Benji, aí o bicho pega e eles vão ficando cada vez mais próximos, ele vai desenvolvendo cada vez mais sentimentos pelo garoto. Só que diferente do Victor, o Benji, que é interpretado pelo George Sear, ele já é assumido e é muito bem resolvido com a sua sexualidade. Inclusive, no início da temporada, ele tá namorando com um garoto da faculdade. Bom, e assim como um bom drama adolescente, né, cada um dos personagens está passando pelas suas próprias questões. O Félix, por exemplo, ele tem uma mãe que é acumuladora, bipolar e que tem crises de depressão. A Mia, que é a namorada do Victor nessa primeira parte, ela foi abandonada pela mãe ainda criança e ela tem que lidar com o fato do pai ser ausente, dele ser muito focado na sua profissão, o que faz com que ele acabe deixando a filha um pouco de lado. A melhor amiga da Mia, a Lake, ela tem sérios problemas de autoestima e de aceitação com o próprio corpo, muito em conta da cobrança exacerbada da sua mãe por perfeição. Aí na primeira temporada, basicamente, a gente vai acompanhar essa jornada de autoaceitação do Victor, essa crescente atração que ele sente pelo Benji, o que vai culminar numa ida dele para Nova York para encontrar com Simon pessoalmente. E aí a gente tem uma participação do Nick Robson reprisando esse papel. Já no segundo ano, lançado agora em 2021, o Victor tem que lidar com a sua saída do armário, com o preconceito dos colegas do time de basquete e com as dores e as delícias do primeiro amor.
Uma surpresa que, enquanto na primeira temporada parecia que quem teria um grande problema para aceitar a sexualidade do filho seria o pai dele. Só que na verdade o que acontece é o contrário. Quem realmente tem problemas em lidar com essa aceitação é a mãe dele. E esse vai ser um dos principais arcos dessa temporada. Uma curiosidade sobre Love, Victor é que essa série foi pensada originalmente para o Disney Plus. Só que depois a Disney decidiu lançá-la na plataforma Hulu, que é uma plataforma de conteúdo mais adulto. Na época, eles disseram que a série não se enquadrava naquele perfil família que eles queriam para o Disney Plus. E aí isso gerou várias polêmicas, inclusive com a Disney sendo acusada de homofobia. Agora, seja qual for o motivo real por trás dessa decisão, é uma verdade que a migração para Hulu beneficiou muito a série. Enquanto na primeira temporada ela era meio bobinha, ela tratava das coisas de uma forma mais superficial, agora na segunda temporada ela já traz questões mais adultas e mais aprofundadas. Como, por exemplo, a primeira relação sexual, a religiosidade, a própria doença da mãe do Félix é mais explorada aqui. Os personagens secundários vão sendo bem mais desenvolvidos. Infelizmente, quem acabou prejudicada nessa temporada foi a Lake, que a questão da insegurança dela, a questão da baixa autoestima, é só pincelada em alguns momentos e não tem um grande aprofundamento. Só que aí lá pro fim da segunda temporada a gente tem uma reviravolta muito interessante pro arco dessa personagem. Outra questão importante nessa temporada são os triângulos amorosos que vão se formando e que mostra que o primeiro amor não necessariamente dura para sempre. Afinal, quantas pessoas realmente acabam ficando com o seu primeiro amor? A gente vê isso acontecer no relacionamento da Lake com o Félix, com a aproximação dele com a Pilar, que é a irmã mais nova do Victor. Já no caso do Victor, esse triângulo amoroso vai acontecer principalmente por causa da chegada do Rahim, que é um amigo da Pilar, que acaba procurando o Victor como uma espécie de tutor, assim como ele fez com o Simon anteriormente. E aí, apesar de muita gente não ficar muito contente com a chegada do Rahim, né, justamente porque ele vai estar no meio aí da relação entre o Benji e o Victor, eu achei que ele foi uma ótima adição ao elenco. Ele é um personagem que é muito carismático, além de que ele é um gay que está fora dos padrões heteronormativos, ele é afeminado mesmo, ele gosta de moda, ele gosta de música pop. Então, ele tem uma questão familiar que é muito importante no seu arco. Os pais do Rahim, eles são muçulmanos, né? E a gente sabe que também nessa religião, assim como no catolicismo, os homossexuais não são muito bem vistos. Outra coisa que a gente percebe nessa temporada é o próprio amadurecimento do Victor, que ele deixa de ser tão dependente dos conselhos do Simon e a certa altura ele consegue se sentir seguro bastante para tomar suas próprias decisões. Olha, é muito legal você ver uma série adolescente protagonizada por um personagem gay ganhar a tamanha visibilidade, a tamanha repercussão que ganhou Love, Victor. A gente sabe que a adolescência é uma fase que não é fácil para ninguém, muito menos para pessoas LGBTQIA+, né? Porque além de todas as inseguranças e todas as mudanças desse período, eles ainda têm que lidar com o preconceito, tanto externo quanto aquele que foi internalizado. E muitas vezes o que falta para essas pessoas, e eu me incluo nisso, são referências, são personagens com quem você consiga se identificar, seja na literatura, seja no cinema ou nas séries de TV. Eu lembro, por exemplo, que quando eu era adolescente, eu não tinha nenhum personagem com que eu pudesse me identificar. E aí só a existência dessa série já mostra uma grande evolução nesses últimos anos. Mas claro que não é uma série perfeita, ela tem alguns problemas técnicos, como algumas cenas que parecem um pouco deslocadas, ela tem algumas piadinhas que parecem fora de hora, mas mesmo assim ela consegue ser superior em qualidade a muitas das produções voltadas para o público jovem que tem inundado os streamings nos últimos anos. E além disso, ela é aquela série super gostosa de ver, super gostosa de maratonar e que também dá aquele quentinho no coração. Outro ponto interessante é que a gente vê realmente a preocupação dos criadores em trazerem personagens cada vez mais diversos. A gente vê isso na introdução do Rahim e a gente vê isso também na possível bissexualidade de uma personagem que passa a ser explorada lá no final da temporada. E por falar em final de temporada, ela deixa um gancho. Eu não vou falar aqui para não entregar nenhum spoiler, mas... Porra. Enfim, por esses e outros motivos, eu espero realmente que Love, Victor tenha uma vida longa, que ela continue se desenvolvendo e trazendo cada vez personagens mais diversos e que também possa abrir caminho para outras produções com essa temática, abordando personagens LGBTQI.
Bom, gente, essa foi a minha análise de Love, Victor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!